Então, ao Dr. Wilson Ayub Lopes, médico com título de especialista pelo Instituto Carlos Chagas, médico do Ministério da Saúde e do Centro Cor e membro da Associação Médico Espírita do Espírito Santo, quem vai falar sobre o tema cirurgias espirituais. Boa tarde a todos. Se o assunto da colega, falou, achou receituário mediúnico é um assunto delicado, o meu é um assunto pesadíssimo, cirurgia espiritual, eu confesso que é um tema muito polêmico, controverso, mas muito assim discutido, pela mídia, desperta muito interesse por toda a comunidade geral, principalmente aquelas pessoas que estão sofrendo doenças que são consideradas incuráveis, pela medicina, Então desperta muito interesse, mas ainda carece de muito estudo, tanto por parte da ciência, do meio científico, tradicional, que vê ainda com muito ceticismo nessas coisas e até com preconceitos, essa parte da cirurgia espiritual, e até pelo meio espírita também, que também olha com muita reserva isso, Eu confesso, quando me colocaram esse tema, cirurgia espiritual, eu fiquei um pouco assim, meio decepcionado, Eu falei, puxa, tema meio complicado, para falar, Mas depois que eu estudei, eu até agradeço por ter sempre assim, eu vi a importância que isso traz para... hoje, foi discutido muito sobre isso, da cura magnética, o valor que tem isso e quanta coisa interessante que nós temos que pesquisar, estudar e praticar, Eu estou aqui fazendo aqui também queria deixar aqui um parênteses, como foi o nosso amigo Júlio, eu queria fazer uma saudação também e ao mesmo tempo divulgar que essa palestra de hoje estão sendo transmitida para a Rádio Espírita Capixaba, pela internet, e está sendo divulgada para o mundo todo, né Júlio? Pela web, pela internet. Então, a saudação para os nossos ouvintes de Vitória, de toda a rede da internet. Então, prosseguindo aqui esse assunto, a dificuldade, então, que nós temos. Ok. Então, esse assunto, ele tem registro de curas espirituais, de cirurgias espirituais, desde a mais remota antiguidade, Aqui eu cito um caso do templo de Esculápio. Esculápio, na antiga Grécia, foi considerado um filho de Apolo, Apolo é o deus da ciência, da ciência, e tinha como um dos seus filhos Esculápio, que foi considerado o deus da saúde, da deus da medicina, Esculápio, também chamado de Asclépio, pelos gregos, Esculápio pelos romanos. E Esculápio tinha vários templos na antiga Grécia, um dos seus templos, esse que eu estou mostrando aqui, onde as pessoas, então, praticavam, iam para lá durante a noite, pernoitavam lá, passavam um certo dia no templo e se curavam só em permanecer dentro desse templo, provavelmente talvez um dos primeiros casos registrados de cura espiritual. E aqui nós temos nas paredes registrado aqui não dá para ver bem, mas são as peças das pessoas que eram curadas, elas pediam para esculpir em terracota ou em pedras mesmos e botavam então expostas nesse templo, que até hoje você pode encontrar nesse templo que existe até hoje na Grécia e também na Itália tem um templo de Esculápio. Aqui o termo então cirurgia espiritual é um termo que a gente tem uma certa restrição, o termo cirurgia, porque cirurgia se traduz, implica numa coisa assim invasiva, usando métodos cortantes, agressivos, e a gente sabe que aqui a gente vai utilizar de terapias energéticas, fluídicas, Não tem necessidade de haver, então, incisões e cortes para efetuar esse processo da cura, Então, nós vemos no Kardec, coloca muito bem isso, que o pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Através do pensamento, eles imprimem aos fluidos espirituais esta ou aquela direção, aglomeram-nos, combinam-nos ou dispersam. Então, pelo pensamento e a vontade, o espírito, encarnado ou desencarnado, consegue manipular os fluidos, não havendo necessidade dessa intervenção na parte de cirúrgica. Aqui, então, a gente vê
Mas aí a gente faz uma pergunta: se a espiritualidade consegue manusear, manipular os fluidos, no intuito de provocar uma transformação na matéria, de uma modificação para levar à cura, qual a importância, qual a necessidade, então, da presença do médium encarnado, do médium curador? Se a espiritualidade poderia fazer isso diretamente. Então nós vamos ver que é fundamental essa presença por vários aspectos. Aqui a gente cita esse caso aqui, a gente vai encontrar no livro Missionários da Luz, onde André Luiz descreve esse caso, onde o instrutor Alexandre, ele atende a um pedido da senhora Justina, que é uma mãe, para socorrer o seu filho Antônio, que estava encarnado, que estava prestes a desencarnar com um quadro de AVC por trombose. Então ele tinha tido um AVC, o Antônio, e estava prestes a desencarnar. E como Justina sabia que ele precisava de fazer alguma coisa aqui na Terra ainda, pediu uma moratória, que a espiritualidade intervisse em Antônio para efetuar, dar um prazo, alongar um pouco esse prazo de existência aqui na Terra. Aí Alexandre, então, que é um instrutor espiritual, ele fez, então, complicadas operações magnéticas no corpo inanimado de Antônio. Olha só, o espírito operando no plano espiritual, intervindo na saúde de Antônio, que estava internado com AVC. Então, Alexandre faz essas complicadas operações, só que ele requisita a Francisco, que é que ele comanda, né, uma falange de espíritos que praticam passe, né, no plano espiritual, e ele consegue regimentar esses espíritos. Ele então solicita a Francisco e fala o seguinte: precisamos aqui, Francisco, das emanações de algum dos nossos amigos encarnados. Estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Então foi aí que Francisco então sai durante a noite. Geralmente essas curas são feitas durante a noite. E ele consegue então, ele traz então, Francisco então voltou com o médium encarnado, que era Afonso, desprendido do corpo físico durante a noite, né? E Afonso então, ele ordena a Afonso: Afonso, coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Ele pediu a Alexandre. Foi então que vi Alexandre funcionar como verdadeiro magnetizador. Olha só, o espírito de Alexandre como verdadeiro magnetizador. André Luiz escrevendo isso. Vi-lhe perfeitamente o esforço de transferir vigorosos fluidos de Afonso, o médium, para o organismo de Antônio, já moribundo. O enfermo, então, revelara sinais crescentes de melhora, e Alexandre complementou: Justina, o coágulo acaba de ser reabsorvido, e conseguimos socorrer a artéria com os nossos recursos. É uma verdadeira cirurgia espiritual, né? Hoje em dia só consegue fazer isso com angioplastia, fazendo trombólise, dilatando as artérias, procedimento muito complexo. E a espiritualidade conseguiu intervir em função. Agora só ele alerta no final. Mas Antônio tem que manter uma vigilância mental para que isso não ocorra brevemente. Para ele que eu conseguir uma prolongação um pouquinho mais demorada de vida, ele tem que manter uma certa vigilância mental para que isso não ocorra de novo. Então aqui fala da manipulação de fluidos pelo mundo espiritual, utilizando os recursos do médium, né? Então, a cirurgia espiritual, ela foi pouco mencionada por Kardec. Na realidade, nem existia na época, né? Isso foi popularizado com o nosso querido Zé Rigó, né? Com o médico das facas enferrujadas, né? Que era chamado, né? E só que no livro dos médicos, a doutora Marlene que citou ontem, que é um tratado onde você vê tudo sobre cura magnética, lá a gente vai ver tudo sobre isso, sobre cura magnética, não especificamente sobre cirurgia espiritual. Então Kardec colocou o seguinte: o assunto exigiria um desenvolvimento excessivo para os limites em que precisamos nos ater. É o que Alexandre colocou hoje, né? Que Kardec ele procurou abordar aquilo que ele dominava de forma segura, com passos firmes e seguros. Ele não conseguiu, ele não entrou em todas as esferas, então deixou, inclusive ele colocou que esse assunto ia ser melhor discutido posteriormente com um instrutor espiritual que iria estudar sobre esse assunto.
Mas ele coloca: diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem um concurso de qualquer medicação. É o que foi colocado aqui antes. Kardec ele complementou, ele já partiu do princípio de que o magnetismo era uma realidade, magnetismo de Mesmer. E aqui ele fala que existia mais alguma coisa, que essa cura não era só pelo magnetismo animal, né? Existia então uma interferência da espiritualidade nesse sentido. Então dir-se-á, diz Kardec, que isso mais não é do que o magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno, sem dificuldades, reconhece que há mais alguma coisa. A potência magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chama em sua ajuda. É aquilo que nós falamos, né? Existe magnetismo animal, mas a espiritualidade consegue, através do fluido cósmico universal, ele é transformado através das nossas mitocôndrias, como já foi falado aqui também, no nosso fluido vital, nada mais é do que o ectoplasma. E esse ectoplasma é que vai interferir na matéria, porque ele tem um efeito, tipo o Sérgio colocou, de um adstringente, né? O óleo não mistura com a água, você bota um detergente, quer dizer, ele faz a intermediação entre o espírito e a matéria, né? Esse fluido cósmico, esse fluido vital, ou também chamada de ectoplasma, quando ele está um pouco mais condensado. Hoje eu vou ter essa dúvida hoje. Ectoplasma é a mesma coisa que fluido vital? É. Então nós perguntamos à doutora Marlene, né? A nossa orientadora. Ela falou que sim. Que o fluido vital nada mais é também, o ectoplasma nada mais é também do que uma secreção das nossas mitocôndrias por transformação do fluido cósmico universal, que também é chamado de prana, de outras, essas energias do universo, né? Essas energias do universo, elas são, tipo assim, transformadas através do nosso duplo etéreo, do nosso perispírito, produzindo essa energia que é o fluido vital, que nos dá vitalidade e que ele pode também, como é uma matéria, pode se manifestar de várias formas de condensação. O ectoplasma é uma forma mais condensada que aparece quando a pessoa emite, né, aqueles médios de materialização, quando você vê o ectoplasma. Mas vamos seguir. Na Gênese, Kardec coloca isso aqui, eu vou ler, porque todo mundo já estudou isso, né? Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo, e só diferem pela intensidade e pela rapidez de ação. O princípio é sempre o mesmo, o fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico, e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais. O fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito. Ele é comum aos dois, são modificações dele, os quais não passam de transformação dele. Pela identidade de sua natureza, este fluido, então, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito, encarnado ou desencarnado, que infiltra no corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico, que é o perispírito. A cura se processa pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã, e o poder curador estará em razão da pureza da substância inoculada e da energia da vontade. Foi falado também exaustivamente hoje de manhã. A importância da vontade e da qualidade do pensamento do médium que está emitindo. Né? Depende também, enfim, das intenções daquele que deseja curar. Quer dizer, por isso que o médico tem que curar-se para curar. O médico primeiro precisa se curar, o médium e o médico, né, que é curador, no sentido de poder emitir uma energia que tem uma qualidade, né, que possa desempenhar esse papel e que seja impregnada pelas vibrações do amor. Então depende muito da intenção do médium de curar. Se o médium tiver somente com aquela intenção de se mostrar, de vaidade, de interesses outros, essa não vai ser a eficiência que vai ter quando é impregnada essa verdadeira vontade de curar. Eu vou falar mais no final, a gente vai dar um exemplo
de como é importante o amor nesse processo de cura, que essa energia que nós estamos liberando é uma energia que ela é impregnada pelas vibrações do amor. Então, nesse livro também, o Divaldo coloca em Loucura e Obsessão o seguinte: a mediunidade curadora, ela não vem suplantar a medicina. E os médicos, ela vem simplesmente mostrar que há coisas que eles não sabem e os convida para estudar. Que a natureza tem recursos que eles ignoram, que os elementos espirituais que eles desconhecem não são uma quimera. E quando levarem em conta, abrirão novos horizontes à ciência e obterão mais êxito que agora. O médico espírita admite, portanto, a atuação do meio espiritual no processo de cura. Então, colocando aqui que a proposta do espiritismo, a proposta da cura espiritual, é uma proposta de complementar a medicina tradicional. Não é uma medicina alternativa, é uma medicina complementar que vai auxiliar ao médico aqui da Terra no seu processo de tratamento da sua doença, né, do paciente, né? No sentido, então, de energizar, de melhorar, de potencializar as energias do doente para que a conduta médica seja mais eficaz, né? Aqui, gente, eu queria agora um caso muito interessante que a dona Ivone Pereira descreve nesse livro aqui, Recordações da Mediunidade. Esse livro, eu queria a atenção de todos, é um exemplo muito interessante de um processo de intervenção espiritual nas nossas mazelas físicas, que são consequências das nossas mazelas espirituais, né? Não esquecer disso. Então, a autora, Dona Ivone, ela revela, ela é uma autobiografia, né, dela, né? Ela revela que aos 36 anos, após graves problemas emocionais e provações intensas, com grande sofrimento, adoeceu gravemente de um choque nervoso que a manteve inconsciente no estado de coma durante 2 meses. Teve um colapso. Nesse período, ela relata que viveu intensamente no plano espiritual. Então, ela ficou praticamente em coma aqui na Terra, se alimentava, as pessoas alimentavam ela, mas sem consciência. E o espírito dela foi transportado para o mundo espiritual, onde ela teve vivências fantásticas, tanto no aspecto das recordações de vidas anteriores, quanto nesse aspecto da cura, da intervenção no seu corpo físico. Ela diz: vi-me assistida por médicos espirituais, como se fossem médicos terrenos. Ingeri remédios e fui submetida a uma operação no corpo astral. Interessante, quando ela fala em ingerir remédios, ela descreve, não vou poder ler tudo, vocês podem, como a Jacira falou, o livro está disponível, seria interessante. Ela fala que quando ela ia ingerir remédio, a espiritualidade trazia ela para perto do corpo, para poder fazer efeito no corpo físico dela. Por quê? Nós sabemos que o duplo etéreo, que é a parte mais densa do perispírito, esse fica perto do corpo. Então, qualquer intervenção tem que ser perto ao corpo, para que possa ter efeito, por causa desse duplo etéreo, que é onde é produzido o ectoplasma, nós vamos ver mais na frente. Então ela fala, tomava remédios, e isso foi submetido a uma operação no corpo astral, no perispírito dela, mais precisamente no duplo etéreo. No dia da operação, o instrutor me mostrou a lesão no meu perispírito. Ela viu a lesão no perispírito dela. Vê, são fibras luminosas rompidas pela dor moral que a atingiu, advindo do estado de depressão incompatível com o sistema de vibrações necessárias à existência. Então ele falou que ela teve ruptura da fibra cardíaca, da região do coração, decorrente de transtornos mentais, depressão e outras coisas mais. E ela viu esses fios, ela descreve os fios rotos, retraídos, emitindo chispas luminosas. É exatamente como é descrito o duplo etéreo nosso. O duplo etéreo nosso é descrito como uma rede de fibras luminosas, né, que se interpõem, se entrecruzam. Essas fibras podem se romper do duplo etéreo nos locais onde nós estamos mais afetados no lado moral ou espiritual. No caso dela, como ela tinha comprometimento nessa área do plexo do coração, foi aí então que houve uma ruptura dessas fibras. Então, em seguida, ele me mostrou
as tais fibras rotas à altura do coração. Pareciam tenuíssimos fios elétricos arrebentados. Será o nosso perispírito, então, composto de fibras de luz? Hoje, várias pesquisas estão mostrando que essa parte mais densa do perispírito, o duplo etéreo, é sim constituída de fibras de feixe de luz. No corpo carnal, à altura do coração, era que eu me queixava de dores intensas e nem mesmo podia suportá-las. Olha só, eu tinha muitas dores, o que me fez cair naquele estado comatoso. O médico terreno não encontrava afecção alguma. Olha só, o médico espiritual, porém, tratava carinhosamente o corpo espiritual, medicando e operando-o, provavelmente religando os fios partidos com os processos do mundo astral. E olha que interessante, que a cirurgia era feita próximo ao corpo dela, olha. Auxiliava ao médico duas outras entidades, ao passo que eu, em espírito, durante a operação, permanecia deitada sobre uma mesa em tudo idêntica às mesas de operação dos modernos centros cirúrgicos, hospitais, acima do corpo carnal inerte. Então a cirurgia era feita acima, por quê? Porque a intervenção provavelmente era feita a nível do etéreo, né? É onde ocorrem essas fibras. Após a operação do perispírito, despertei e entrei em convalescência e fui me recuperando. Então é um caso muito interessante da espiritualidade intervindo diretamente nas nossas fibras e recompondo as fibras. Olha só, deixei de ser um descrente, de ficar decepcionado com o tema, e a partir daí passei a ser um grande entusiasta dessas terapias energéticas. Aqui, gente, eu sou cardiologista. E a gente é descrito hoje, com até uma certa frequência, eu já peguei vários casos em pronto-socorro, essa síndrome do coração partido. O que é isso? Não é de coração partido só de paixão, não. É a verdade, é o síndrome do coração, não é Romeu e Julieta, não. É também chamado de síndrome de Takotsubo, no japonês não, foi descrito, Takotsubo é uma rede de pegar polvo no Japão. É porque o coração fica igual essa rede de pegar polvo. O que é isso? O paciente chega no pronto-socorro com um quadro exatamente igual a um infarto agudo do miocárdio. Tem alteração eletrocardiográfica, tem alteração enzimática, aumenta as enzimas de necrose tumoral, necrose miocárdica. Existe alterações contráteis do músculo cardíaco. O indivíduo, você faz um eco, tem acinesia, tem discinesia, tem aneurisma, geralmente dá um aneurisma, essa imagem do polvo, é a aneurisma que forma no coração dele. E ao estudar as coronárias, o que acontece? As coronárias são normais. Então, o que é acima do coração partido? O que rompeu? O nome já é bastante sugestivo, provavelmente deve ter rompido as fibras energéticas do duplo etéreo. Essa sim é descrita isso com bastante meio acadêmico. George Mick, junto com Alice Bailey, esse é o autor daquele livro que falaram hoje de manhã, As Curas Paranormais, né? Ele foi um grande estudioso, rodou o mundo todo estudando Zé Arigó e outros curadores das Filipinas e outros mais. E ele tem um livro que ele editou, e ele fala muito dessa cura bioplasmática ou etérea, que é a cura energética, né, do duplo etéreo. É a cura que se processa através da energia que circula no duplo etéreo, nos chakras e meridianos acupunturais, porque isso tudo é no duplo etéreo. Os meridianos acupunturais, quando você interfere em aquelas agonias, está interferindo nessas energias. Quando você usa aquela energia dos remédios homeopáticos, você está intervindo aí também. Quando você... e os chakras também são nesse corpo do duplo etéreo. Então, são um entrecruzamento dessas energias, dessas fibras energéticas. Então, ele desdobra. O corpo etéreo, ou duplo etéreo, nessa parte mais... é um corpo composto inteiramente de linhas de forças que se entrecruzam, formando assim os centros de energia, os centros de força, os chakras. O corpo etéreo tem um objetivo principal, que é o de viabilizar, por isso que é o fluido vital, e energizar o corpo físico, e assim integrá-lo à energia do corpo, da Terra e do sistema solar. É uma teia de corrente de energia, de linhas de força e de luz, e ao longo dessas linhas de energia do corpo etéreo flui as forças cósmicas. Isso, gente, tem tudo a ver com magnetismo. Isso, gente, tem tudo a ver com aquilo que foi mostrado de manhã aqui. Essas interseções, o Mesmer,
ele quando começou, Anton Mesmer estudou magnetismo, a teoria dele era do magnetismo celestial, sideral, o magnetismo sideral, influenciado por Paracelso, que já falava isso, ou seja, é o magnetismo de todo o universo, que ele atua no nosso corpo. Por isso que a definição de saúde hoje é o quê? É a integração do indivíduo com o cosmo. Quando você rompe essa estrutura. Então, essas energias que nós captamos do cosmo é a energia do fluido cósmico universal. São captadas e transformadas por cada um, pela nossa individualidade, na energia vital que vai nos manter ou saudáveis ou doentes. Aqui, gente, só uma opinião da doutora Marlene, né, sobre o uso de incisões cortantes, né? Foi falado no aspecto ético aqui, que não há necessidade. Então, na Folha Espírita, ela fala, quanto às cirurgias espirituais executadas com os cortes e introdução de objetos, não são aceitas pela AME. Acredita-se que a intervenção e cura pode se dar sem esses objetos. Numa entrevista, então, que ela deu na Folha Fala Meu, no Boletim Fala Meu, ela fala, foi perguntado a ela, fala-se muito em médiums de cura e cirurgias espirituais. Como a AME vê esta questão? Então ela fala, os médiums de cura são abençoados quando empregam a mediunidade em favor dos que sofrem, dando de graça o que de graça receberam. Somos a favor das cirurgias espirituais que não utilizam bisturis, nem lâminas cortantes, mas empregam tão somente os dedos das mãos. Décio, nosso amigo Décio Iandoli, nos coloca isso aqui, o único cirurgião capaz de operar a cirurgia da alma é você mesmo. Eu não estou indo contra nada daquilo que eu falei. Aqui é só mostrando que todas essas intervenções que nós estamos falando até agora, mesmo energéticas, são intervenções de fora para dentro. A cura efetiva é transformação interior. Mudança de sentimento, de atitudes, tendências, né? E isso a gente só faz cada um de nós é o médico de si mesmo, por causa disso. Então, qualquer intervenção dessa, mesmo que Jesus fazia, ele falava, vá e não peques mais, para que não te sucedas coisa pior. Então, o verdadeiro cirurgião de nós mesmos somos nós. Aqui, gente, eu queria também a atenção de vocês, é um livro de Hermínio Miranda, onde a gente vai falar, quando nós falamos dessa energia fluídica, a importância do amor na potencialidade, na qualidade dessa energia, para que possa efetivamente transformar. Só o amor transforma, só o amor modifica, só o amor interfere nessas energias fluídicas. Então ele escreve nesse livro O Exilado, Hermínio, é um livro que ele conta as experiências em reuniões mediúnicas. E numa dessas reuniões ele recebe a visita de um espírito que foi um filósofo, um grande filósofo da Grécia Antiga. Inclusive ele fala que Hermínio foi contemporâneo dele na época, Hermínio participou desse grupo. E esses filósofos estavam reclusos numa colônia espiritual, porque eram espíritos ainda muito renitentes no aprendizado do amor. Espíritos que tinham desenvolvido muita asa do conhecimento filosófico e que eles se deliciavam tanto nessas discussões filosóficas e científicas que criaram um mundo, um círculo lá, onde eles ficavam discutindo essas filosofias, mas que agora foram chamados, tiveram que a vida sempre impressa a gente para a gente ter que despertar, foram chamados para se despertar numa outra asa, começar a voar na asa do sentimento. Então esse espírito foi trazido até a reunião de Hermínio. Esse espírito relatava o seguinte, antes dele chegar na Hermínio, ele falou assim, eu encontrei, ele foi levado também a uma outra colônia, onde não tinha amigos dele, filósofos também, mas que já tinham despertado o sentimento. Entre eles estava Sócrates. Então esse espírito viu essa colônia que tinha despertado o sentimento. Aí ele fala o seguinte, eu encontrei um ser de luz, que atribui-se que seja Sócrates, que era o chefe dele, o líder deles, né? Banhando o corpo ferido de uma criança. Olha a humildade. E também havia um doente deitado, inconsciente. Este ser, que atribui-se seja Sócrates, aplicou sua mão e dela saíram jatos de luz que curou o doente. Então ele presenciou isso nessa outra colônia, onde os espíritos já tinham esse desenvolvimento do amor
onde estava presente o líder deles, que era o Sócrates, que já estava desempenhando esse processo de cura, já tinha desperto o amor no seu coração. Aí ele falou, e eu me senti pequeno, tão pequeno, porque havia tantos gritos, tantos sofrimentos, e eu, com tanto saber, eu não sabia o que fazer. Olha o drama desse espírito que tinha tanto conhecimento, que tinha tanto, como foi falado hoje aqui, tanto material para construir uma obra que ele estocou, né? Ele estocou material, agora esse material já não estava nem cabendo, ele não sabia o que fazia com isso. Ele não conseguia utilizar o material para construir, para curar. Então foi quando ele fala assim, levaram-me para ver alguém recém-chegado da carne, a quem eu havia amado muito em outras vidas, uma pessoa muito do afeto dele. Este ser estava sofrendo, aí me disseram, cura-o. E eu disse, não sei. Cura-o com teu amor. Então eu vi, eu não sabia amar. Eu não sabia mobilizar a força do amor. Ah, meu Senhor, eu lhe digo, aprendi uma coisa, que a mente pode saber, pode conhecer, mas a mente não sabe amar. A mente não sabe curar. A inteligência não cura. E aqui eu me lembro, emocionado, né, de um processo que aconteceu comigo. Eu padeci de uma doença do coração. Tive uma arritmia que me limitou muito a minha vida durante 10 a 20 anos. Sempre estava, chegar a ponto eu não saí, mas nem quase não saí de casa. Mais ou menos de 10 a 15 anos, sendo que no final que se tornou mais intensa, eu já não sabia o que fazer com aquela arritmia. E surgiu um método novo, que é o método da ablação. Então é a ciência servindo de instrumento para medicina, para a espiritualidade, para Deus, né? Então a ablação é um método que é um cateterismo, que você vai com catéter até dentro do coração, e você coagula, você cauteriza, torra um fiozinho que tem lá, que é um curto-circuito que eu tinha no coração. E eu fui para São Paulo, na época era um método experimental, e tinham ocorrido inclusive 2 óbitos uma semana antes, por causa desse procedimento que perfurou o coração. E aí, por questões de colega de profissão, eu esperando a cirurgia no outro dia, de madrugada, a residente me chama, vem cá, Wilson, vamos ver aqui na internet, saiu um caso agora, um aqui que perfurou o coração e morreu, foi nessa semana. Falei, Deus me livre. Então, eu fui para a cirurgia, mas eu fui com muita fé. E fui assessorado pela minha esposa, minha sogra, e ela falou que ela pediu em função de todos os doentes que estavam lá, ela teve uma visualização de Joana de Ângeles, que criou um ambiente, irmã Sheila, que criou um ambiente assim muito agradável. Eu fui submetido a 4, 5 horas de cirurgia. 4, 5 horas de cirurgia. E, durante a cirurgia, eu tive o problema. Era necessário que eu tivesse o problema, era ideal é que eu tivesse arritmia durante o processo. Não podia nem ter antes, nem depois. E eu tive, na hora, a arritmia, que ajudou muito. Fibrilação atrial. E ele localizou qual era o foco, pelo fato de eu ter tido na hora, localizou o foco, foi lá e cauterizou. E no pós-operatório aconteceu uma coisa comigo, aí que entra a cura espiritual. Eu tive uma visão e eu senti meus braços muito dormentes, pesados, e eles foram conduzidos, a minha mão foi conduzida à minha região do coração. Eu tive uma visualização de uma luz violeta e uma luminosidade muito grande, e eu senti um processo de paz naquele momento, e desde então, nunca mais eu tive. Essa arritmia permite que eu estou aqui falando com vocês, ficando tenso aqui, sem ter arritmia nenhuma. Então, porque nas outras vezes ficava ficando um pouquinho nervoso, ficava logo a arritmia. Então, isso aí mostrando a complementaridade, ou seja, a medicina terrena, os médicos atuando com a maior inovação técnica daquele momento, associado a um processo, então, de energização, que provavelmente equilibrou minhas fibras energéticas, e que aí depois ficou para mim, né? Aí falaram, a bola agora está com você, vai mudar seus comportamentos, vai mudar seus sentimentos, para que não se
não esgarce de novo essas fibras do seu coração. E aí estamos a gente aí trabalhando, né, num sentido de transformar as graças recebidas em trabalhos para o céu. Então, muito obrigado, que Deus nos acompanhe.